Oi galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Jennifer, tá começando mais um vídeo aqui no meu canal. Oi pessoal, no vídeo de hoje eu decidi vir aqui contar como que eu descobri a gravidez e o porquê no primeiro vídeo, quando eu fui contar sobre a gravidez e revelar o sexo e o nome do bebê, da Liz, eu falei pra vocês que era o Baby 2, então eu vou começar lá desde o início, desde quando eu engravidei a primeira vez. Porque, pra quem não sabe, essa gravidez da Liz, da nossa princesinha, é a segunda gravidez. Eu vou fazer esse vídeo sozinha, porque eu acho que o Lando não vai querer fazer junto, porque eu acho que foi uma fase muito difícil e ele não vai querer lembrar. Mas eu quero contar pra vocês, porque no primeiro vídeo eu falei Baby 2, promessa de Deus, e que depois eu ia fazer um vídeo explicando o porquê de promessa de Deus e o porquê de Baby 2. Então vamos lá, vamos começar desde o início pra vocês conseguirem entender. Em dezembro de 2021, dezembro de 2021, a gente decidiu que ia morar juntos no começo de janeiro. Aí a gente sentou e conversou e falou assim, vamos parar de tomar remédio pra gente tentar ter um filho em 2020, final de 2022. Não, final não, a gente queria ter um filho em 2023. Aí a gente parou. Aí eu tomava anticoncepcional fazia 7 anos, desde quando eu comecei a namorar com ele, que é o tempo que a gente tem juntos. Aí a gente parou e sentou e falou assim, vamos parar de tomar remédio, e depois de um ano que você tiver parado de tomar remédio, a gente tenta um filho, que no caso seria em 2023, nesse ano que eu estou gravando o vídeo. Aí tá bom, eu concordei com ele e tal. Aí a gente decidiu parar, só que a gente tava se prevenindo ainda e tal. E aí a gente passou a morar junto no começo de... finalzinho de dezembro, acho que no dia 20 que a gente mudou, dia 18 por aí. Aí foi a última vez que eu tomei remédio. Aí a partir de janeiro eu já não estava tomando mais. Aí foi que mais ou menos em julho, mais ou menos, eu descobri que eu tava grávida. Foi um susto muito grande pra mim e pra ele, porque a gente não esperava. O sonho dele sempre foi ser pai. Eu também tenho um sonho de ser mãe, só que eu não queria, eu tava postergando, deixando passar, porque eu achava muito cedo. E também a gente não tinha muitas condições, porque a gente namorava 7 anos, a gente nem morava junto, a gente passou a morar junto agora. Então eu falei, não, vamos postergar mais, filho dá trabalho e tal, tem que pensar tudo isso e tal. E ele concordou e a gente foi e parou o remédio, só que a gente não sabia que... Deixa eu ver, janeiro, fevereiro, março, abril, maio... 5 a 6 meses mais ou menos a gente engravidaria. Aí foi que eu engravidei em junho de 2022. Junho de 2022. E a gente descobriu a gravidez. Nossa, gente, eu não tava acreditando. Porque, tipo, como eu tinha parado o remédio, a minha menstruação tava muito desregulada. Vinha quando queria, ficava um mês sem vir, no outro não vinha. Aí depois vinha, aí vinha pouco. Então, quando a gente fez o primeiro teste, eu fiquei, meu Deus, é mentira. Aí eu comprei aquele Claybrook, que é aquele teste mais caro. E deu grávida de 2 a 3 semanas, mais ou menos. Eu vou ver se eu tenho foto ainda, gente, e vou pôr aqui dos testes, do primeiro teste que eu fiz. E a gente ficou muito feliz, nostálgico, a gente não esperava, foi de surpresa, foi felicidade. E a gente achava que, tipo, a gente ia demorar uns 2 anos, porque quem sabe, quem toma remédio há muito tempo, tem gente que demora muito tempo pra engravidar, mas tem gente que, tipo, para hoje, dá um mês engravida, mas a gente nem pensou nessa possibilidade que engravidaria, e a gente deu vários vacilos, então se viesse, a gente já estava meio que se preparando pra isso, tá? Porque a gente queria planejar sim a gravidez, só que foi um acaso, aconteceu. Aí eu tava sentindo tontura quando eu tava indo trabalhar. O meu peito inchou muito, só que eu nem desconfiei, gente, porque eu nem percebo essa mudança
no meu corpo, eu nem percebi. Eu lembro que falava, nossa, você mudou, seu corpo isso. Só que eu nem prestava atenção, porque até a gente não tava esperando, foi um impacto muito grande. E assim que a gente descobriu, eu comecei, acho que passou uma semana, duas, eu comecei a ter sangramento e comecei a ir pro hospital todas as semanas, quase todos os dias indo pro hospital sangrando, com dor na minha barriga. E do nada, tipo assim, eu tava sentindo meus peitos doendo muito e eu tava sentindo muita tontura. Só que aí do nada esses sintomas pararam, eu comecei a desconfiar, achar estranho. E eu comecei a ter sangramento. Primeiro começou com corrimento, aí depois parou, aí começou a vir o sangue. Aí eu comecei a ir pro hospital, a gente começou a fazer vários toques, várias ultrassons. E não dava nada, dava que o saco gestacional tava lá, que tava tudo ok, que meu útero tava fechado e tal. E continuamos indo. Aí quando eu fiz 8 semanas, que foi mais ou menos em julho. Gente, eu não vou lembrar exatamente, porque eu não tenho muita recordação. Porque na hora da raiva, da tristeza, eu acabei jogando tudo fora. A ultrassom que eu fiz, paga, tudo, pra ver se tava tudo ok. E foi com 8 semanas que a gente fez a ultrassom, só que eles não estavam conseguindo ver o batimento da criança. E foi que eles falaram assim, olha, Jennifer, a gente não pode falar pra você que você tá tendo um aborto, porque o seu saco gestacional tá crescendo, só que a gente não conseguiu visualizar o batimento cardíaco do feto, então a gente vai esperar. Aí a cada uma vez por semana eu tinha que voltar no médico para poder fazer toque e poder fazer a ultrassom para ver se estava tudo ok, só que não conseguiram ver ainda o batimento. Isso foi postergando. Fiquei mais ou menos 1 ou 2 meses nessa de ida e vinda de hospital, tomando soro para parar o sangramento. Se não tava um sangramento muito grande, excessivo, mas estava sangrando. Isso começou a me deixar muito abalada. E começou a deixar o Leandro também muito abalado e a gente preocupado. E toda vez que a gente ia nos médicos, os médicos falavam, não, que tá tudo bem, que isso é normal, que tem gente que sangra mesmo, tem gente que menstrua, né, a gravidez inteira. E que como o saco gestacional estava constando na ultrassom, então para os médicos estava tudo ok. Quando foi em agosto, começo de agosto, eu comecei a sangrar mais e sair um pouco mais grosso o sangramento. Então eu comecei a ficar mais preocupada ainda. Toda vez que eu deitava na maca e eu levantava, tinha aquela poça de sangue. E, tipo assim, eu achei que foi um descaso dos médicos. Foi uma fase difícil. Mas como eu tenho um Deus, então ele me ajudou bastante a superar, a seguir firme e acreditar que iria estar tudo bem, que a criança ia sobreviver, que ia estar tudo bem, que não ia ser aborto, que eles iam conseguir ver o batimento. Só que toda vez era isso, ia pra médico, sangrava, mandava voltar pra casa. Aí ia de novo, mandava voltar pra casa. Nem repouso eles me mandaram fazer. Não me deram medicação pra tomar em casa, não me deram nada. Tipo, eles cagaram pra mim. Então foi muito difícil essa fase pra mim e pro Leandro. Porque a gente, tipo, foi pum, surpresa, vocês estão grávidos, mas também foi uma felicidade, porque é um casal que já tá há muito tempo junto. E vir um filho, eu acho que é uma bênção e tal. Aí foi que minha ficha começou a cair, que isso não era normal, que eu não estava bem, que a criança não estava bem, que não tinha batimento ali e que provavelmente não iria ter. E quando foi no dia 9 de agosto, eu teria uma última ultrassom para ter a certeza se ia ter batimento ou não, ou se seria necessário fazer a curetagem. Só que antes de eu ir fazer esse exame no dia 9, no dia 1º, pro hospital, com muita dor nas costas, assim, sabe? Aqui na lombar. E muita cólica, minha coluna travou, eu não conseguiria sair do lugar. E quando eu deitei na cama, tinha uma poça, assim, ó, de sangue. Eles fizeram ultrassom, tava tudo ok.
Só que naquele momento, Deus me disse, fica tranquila que vai dar tudo certo e que Ele estava no comando. E isso me fez muito refletir, eu chorei muito, fiquei muito triste, magoada, também pelos descasos dos médicos. Eles não teve empatia por mim, a humanização, eles nem ligaram. Tipo, você sofrendo lá, você com medo, apavorada, não sabia o que acontecia, porque ia pra um, ia pra outro, ninguém me falava nada. E quando foi no dia 9, dia 9 de agosto, eu fiz essa última ultrassom e lá constou que já não tinha mais nem saco gestacional e muito menos batimento, que foi o dia que a gente descobriu que tinha sido um aborto mesmo. E foi isso. A gente teve um aborto antes da Liz. Foi uma fase muito difícil pra gente, mas eu acho que como a gente tava muito apegada, a gente ainda tá muito apegada a Deus, Ele conseguiu, tipo, nos segurar. A gente chorou muito no dia que a gente fez essa última ultrassom e não deu nada. Só que eu já estava conformada, porque antes desse aborto, uns dias antes de eu fazer essa ultrassom, Deus me revelou um sonho. E nesse sonho, eu sonhava que eu tava com um menininho no colo, eu tava indo dar banho. E os cabelinhos dele aqui eram tipo igual o meu, assim, a raiz lisa e os cachinhos, assim, bem cacheado, pretinho. E ele era muito branquinho e a gente tava muito feliz com essa criança. A partir desse sonho, foi que Deus me mostrou que ele seria lindo. Sim, seria um menino pra mim, porque ele me revelou. E o nome dessa criança era Davi, que tava no meu colo. E Deus me mostrou que a gente ia ser muito feliz com ele e tal. Só que aquele não era o momento, ele falava isso no sonho pra mim. Que isso me ajudou bastante a se conformar por causa desse sonho, dessa revelação que ele me mostrou. E também Deus já tava conformando a gente. Meu marido estava muito abalado, o Leandro, porque ele queria muito. Sempre foi o sonho dele. Nossa, se por ele a gente já teria uns filhos há muito tempo. E já teria uns 3, uns 4. E pra ele eu acho que foi a fase mais difícil, onde que ele relutou muito. Só que como Deus estava me conformando muito, então eu acho que eu superei um pouco mais. Não superei a ponto de falar, nossa gente, superou, não sei o quê. Porque querendo ou não, foi um filho, você viveu, você passou por aquilo, você sentiu, você criou expectativas. Foram poucos tempos, porque foi o quê? 8 semanas de gravidez só. Só que a gente sentiu, porque a gente ia ser pais e a gente sentiu. Aí quando foi, depois do aborto que aconteceu, a gente foi pra igreja e tal, a pastora orou e falou assim pra mim, filha, Deus tá me falando assim, que Ele levou essa criança por um livramento pra você. Ou Ele levava essa criança, ou Ele levava você. Então Ele preferiu levar o seu filho. Aí quando foi que ela também pegou e falou assim, mas não se preocupa que Deus tá contigo, Ele não te abandona, isso é só um processo que você vai passar, mas vai ficar tudo bem. E Ele vai te dar uma linda criança, que vai ser a alegria, a felicidade da sua vida. E quando foi agosto que eu sofri o aborto, quando foi setembro, não desceu pra mim. Não, setembro desceu ainda. Ai, gente, eu nem lembro exatamente, gente, que quando você fica grávida, você fica tão perdida que eu nem lembro se desceu, se não desceu. Eu sei que em agosto eu sofri o aborto, aí depois desceu pra mim. Em setembro desceu normalmente. Agosto. Aí quando foi em outubro, não desceu mais pra mim. Então eu já achei meio estranho. Porque eu falei, ué, normal, desceu pra mim no outro mês e nesse mês não desceu. E eu não tô tomando anticoncepcional, porque a gente decidiu não tomar anticoncepcional. A gente decidiu não se prevenir. E se fosse da vontade de Deus de mandar outra criança, Ele mandaria. Se não fosse, a gente esperaria. Só que na nossa cabeça, a gente achava que ia demorar o quê? Uns 6 meses, 1 ano ou pra mais. Por questão do aborto. E quando foi que eu esperei... Eu fiz 2 testes de gravidez, eu vou ver se eu tenho.
foto e vou pôr aqui pra vocês. Os 2 testes que eu fiz foi no começo do mês, deu negativo. Aí eu falei, não tô grávida, deve ser normal, os hormônios, o corpo, teve mudança, alteração, perdi muito sangue e tal. Aí eu mandava os testes pra minha cunhada, aí ela falou assim, olha, se fosse você esperava de 5 a 15 dias pra fazer outro. Aí quando foi que eu esperei, aí no dia 20, dia 29, 22, gente, eu nem lembro, minha cabeça... Você fica grávida, você esquece tudo. Mas acho que eu anotei no calendário, vou deixar a data aqui se eu tiver anotado mesmo. Aí eu fui e comprei um teste e fiz o teste, gente. Em menos de, acho que de 2 minutos, o teste deu positivo. E eu fiquei, tipo, ao mesmo tempo agradecida, mas ao mesmo tempo em choque. Eu falei, gente, o que eu faço, gente? É real isso? Cara, eu acabei de perder meu filho e Deus já me deu outra bênção. E eu chorei muito no banheiro, chorei muito. Gente, eu não consegui gravar minha reação, porque na hora foi um impacto tão grande, nem da primeira eu consegui gravar. A primeira eu consegui gravar sem a do Leandro, mas a minha eu não consegui. E foi um impacto assim, eu fiquei em choque, chorava, agradecia a Deus. Só que não caía a ficha ainda. Aí chamei meu marido, ele viu, aí nós começamos a chorar junto, agradecemos. E foi isso, a gente descobriu assim a segunda gravidez da nossa princesinha Liz, que está saudável, que está 100% agora. E que é uma promessa de Deus, sim, é um presente de Deus na nossa vida. E por isso que eu escolhi o nome dela de Liz Helena, que eu decidi já, gente, eu nem falei pra vocês. Mas eu já tava meio assim com o nome Liz Helena, só que o pessoal não gostou muito. Só que eu coloquei na minha cabeça, como eu contei no primeiro o nome dela, Deus que me revelou o nome dela. Então eu vou pôr esse nome, o nome dela vai ser Liz Helena, tá? E mais o sobrenome meu e do meu marido, que significa promessa de Deus. Eu vou colocar o significado aqui na tela, porque eu não vou lembrar e não consigo pesquisar agora, porque eu tô gravando com o meu celular. E o outro é um pouquinho ruim. Aí significa promessa de Deus, abundância, tananã. E sim, ela é uma promessa de Deus na nossa vida, é o nosso presente, o nosso bebezinho milagre. E como todos falam aqui na internet, né, o bebezinho arco-íris, né. E a gente tá muito feliz. A gente não vai esquecer do nosso outro baby que se foi, que Deus decidiu levar. Porque eu sei que um dia a gente vai rever e vamos conhecer o bebezinho, que era Davi. E era menino, porque eu tenho certeza que ele me mostrou e me revelou. E agora a gente tá com a nossa princesinha, Liz Helena. Que ela venha com muita saúde, muita paz, iluminada. Que Deus a proteja, a cuide muito. E esse é o nosso presente de Deus pra nós. E é isso, não tem mais o que falar no vídeo. Eu decidi fazer esse vídeo. Eu sei que eu tô com a cara um pouco triste, porque querendo ou não, você fica triste. Mesmo que tenha sido pouco tempo, você para e pensa por que com você, por que naquele momento. Só que depois que a gente ganhou o segundo presente, que é a Liz, a gente vê que Deus tem um propósito sim na nossa vida. E que se você acredita, você vai conseguir, você vai chegar lá. Tudo tem um propósito, tudo dói, tudo machuca, só que sempre alcança o que você quer. E Deus realiza milagres nas nossas vidas que a gente nunca imaginou. E isso me fez apegar muito com ele, e eu sou muito grata a ele por ter me dado a princesinha, que eu sei que ela vai ser a alegria, a felicidade da casa, vai trazer muito amor, muita bagunça, com certeza. Porque se puxar a mim, minha filha, vai ser muito bagunceira. Mas eu espero que puxe o pai, né, que o pai é calmo. Mas é isso, esse é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar meu like aqui, de se inscrever, ativar o sininho e comentar aqui se vocês estão gostando desse tipo de conteúdos, se vocês querem que eu traga conteúdos diferentes. Eu tô pensando em voltar a gravar conteúdos de comida pra vocês, porque eu sei que vocês gostam bastante
E provavelmente a maioria dos vídeos eu vou estar sozinha, porque o Leandro trabalha e no dia que ele tá em casa a gente prefere descansar. Então eu vou me esforçar bastante para poder gravar para vocês. E se for da vontade de Deus e da vontade de vocês que eu cresça aqui no YouTube, a gente vai crescer, mas se eu não crescer, tudo bem. Vai ficar esses momentos registrados para minha filha, quando ela crescer e tiver maior, e ver que a gente ama ela muito, não por ela ser, como fala, planejada por nós, mas sim ela foi planejada por Deus. Deus que deu. E é isso, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo. Tchau, tchau.